Boa noite a todos. Nosso encontro de hoje, nós vamos fazer uma atividade no primeiro momento, né? Quem, por um acaso, não estiver, estiver assistindo essa aula no momento posterior, então, vou pedir para que daí, então, apresente a atividade. Essa é a semana véspera da nossa prova. Então, nós vamos no primeiro momento fazer uma atividade de produção textual e em seguida eu vou fazer uma revisão com vocês. Eu vou trazer questões novas para que a gente trabalhe. A resolução das questões também vai ficar gravada, então não vai haver necessidade de postar, né, as respostas. Vou dar um tempo para que vocês respondam e depois a gente vai resolver. E vai conversar também, né, a respeito de como é que vai funcionar a nossa avaliação e tudo mais, sem problema nenhum. O que nós vamos trabalhar? O que nós fizemos? Ao longo da nossa disciplina, nós trabalhamos a respeito da ética de uma forma ampla, né, a ética de uma forma geral. Falamos, né, a respeito de ética nas empresas e depois a gente adentrou, que é assim, na minha concepção, é um foco extremamente importante para nós, que é o Código de Ética Profissional. Trabalhamos a respeito do Código de Ética Profissional, fizemos algumas questões do Código de Ética. Nosso conteúdo vai até este ponto aqui, né? Até onde a gente trabalhou o Código de Ética. O que vai acontecer? Depois da nossa prova, depois da nossa avaliação, que vai acontecer na semana que vem, no dia 1º de outubro, nós vamos começar a trabalhar a respeito, né, de qual é o procedimento para aquele que comete, né, uma infração, né? Pode ser, inclusive, né, a questão de uma infração ética, então a gente vai trabalhar com os procedimentos e depois a gente vai trabalhar como é que funcionam, né, os conselhos. O que é atribuição do Conselho Regional, o que é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade, como é que é composto cada um desses conselhos, como é que funciona a respeito da eleição, né, dos membros, dos conselheiros. Ah, professor, tem remuneração, não tem remuneração, é interessante, não é? A gente vai visualizar, a gente vai obter as informações, né, conforme as resoluções, tá? Vai ser bem bacana e a gente vai trabalhar. Em aulas anteriores, eu até apresentei, a gente chegou a visualizar como é que você faz para pesquisar a respeito, né, como é que você faz para pesquisar se a resolução ela está em vigor, se houve alteração ou não. Beleza? Ok. Nosso encontro de hoje, num primeiro momento, o que eu quero que a gente faça, que é justamente da produção textual, é o seguinte. Eu tenho o arquivo, né, num arquivo Word, que ele é, né, um formulário para apresentar uma denúncia, e esse formulário para apresentar uma denúncia, ele foi retirado do próprio sítio, né, o site do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. É claro que, né, quando você vai fazer uma denúncia, você pode, inclusive, né, fazer a denúncia de forma online, né? Você não precisa necessariamente, né, fazer ela por escrita e mandar pelos correios nem nada. O site do Conselho Regional de Contabilidade, ele tinha a opção de você baixar o arquivo, então eu baixei o arquivo, né, foi no ano passado, tá? Deixa eu até abrir, quero mostrar com vocês, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela e vou entrar com vocês no site do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Deixa eu compartilhar aqui. Digitei CRCSC, né, para Conselho Regional de Contabilidade. Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Ainda não. Agora vai aparecer. Ó, na verdade, estou no Google aqui ainda, né? Então, está aparecendo o site do CRC, né? Aí tenho, né, certidão de regularidade, registro profissional. Eu vou entrar aqui, né? Até poderia, deixa eu até fazer um teste. Ó, até já mostrou aqui, ó, né?
CRC, SC, denúncia. Vamos ver se ele já puxa. Ó, ele puxou direto aqui, ó. Né? Aqui ele já está bem direitinho, ó. Aqui ele vai para a ouvidoria do Conselho Regional de Contabilidade e aqui ele vai para a denúncia. Vamos ver se ele abre direitinho. Aguarde carregando. O que a gente vai ver? Teve alteração recente em relação à questão da denúncia. Isso a gente vai trabalhar na nossa M2, tá? Aqui ele mostra, ó, então você consegue, né, solicitar, né, a fiscalização, né, através de algo que é chamado denúncia, tá? A denúncia, quem é que faz, né, essa denúncia aqui? É um contador em relação a outro contador? Pode ser, né? Mas pode acontecer situações onde, né, você saiba de alguém que vai ser obrigado, né, a apresentar uma defesa, a gente vai apresentar uma defesa e a gente vai apresentar um recurso, tá? Então, na nossa M2, a nossa produção textual vai ser justamente a apresentação de uma defesa, vou mostrar qual que é a lógica da defesa, né, e a gente vai apresentar recurso. Até adiantando, só para trocar uma ideia, em relação à defesa, o que você justamente vai trabalhar, né, se houve ou não houve, né, aquela infração, digamos que fosse uma infração ética, ok? Você vai dizer se houve ou não houve uma infração, a gente vai trabalhar e vai verificar também o seguinte, se essa infração, se não é algo tão extenso que numa dessas já está até prescrito, que já nem pode mais ser cobrado. Digamos que o CRC, ele tivesse demorado demais, ou que fosse algo que já passou tanto tempo, né? Imagina a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu vim aqui porque você cometeu uma infração ética nos anos 90. Né? Imagina como é que você vai buscar as informações, né? Claro, estou exagerando um monte, né? Da mesma forma, a gente, quando trabalhou a questão do Código de Ética, a gente viu, né, que nós temos as situações de agravamento, de atenuante. Então, digamos que na hora que você está sendo, né, chamado, né, a se defender, eles ainda mencionam assim, olha, ainda tem uma agravante. E daí você fala assim, mas essa agravante não está condizente. Até parece, né, que o processo não tem a ver com o meu caso, parece que é um caso, né? Então, assim, só que é claro, você não vai dizer assim, isso não tem a ver com o meu caso, você vai ter que se defender. Então, você vai dizer assim, olha, primeiramente, né, digamos, já é tão antigo que está prescrito, caso não entenda que está prescrito, já quero dizer que não houve cometimento da infração ética, assim como não existe ali, não é uma situação que haja aquele agravamento. Por isso, que é tão importante, né, a questão de você ver o código de ética, saber o que é uma situação de agravamento, o que não é, quais são, né, as vedações ao contador, o que é proibido ao contador fazer, né, e a gente vai começar no nosso encontro de hoje fazendo a denúncia, que daí vocês vão dar uma olhada no código de ética, veem as infrações, né, hoje vai ser contar uma história, né, do que aconteceu. A gente vai fazer uma simulação, né? Mais adiante na M2 a gente vai apresentar uma defesa. Aí eu vou trazer o caso, tá? Aí eu vou trazer um caso e vocês vão apresentar a defesa, tá? Hoje eu vou deixar vocês terem mais liberdade para fazerem ali a denúncia, né? Situação hipotética, ok? Ó, aqui ele diz identificação do denunciante e ele abre a possibilidade, ó, de você botar, ó, ao optar por não se identificar, não receberá notícias a respeito do andamento da denúncia. Por quê? Por quê? Porque quando você faz a denúncia, você vai receber, a gente vai falar depois no M2, você vai recebendo, né, informações do que aconteceu, né? Então, assim, o contador lá, ele recebeu uma advertência reservada, recebeu uma censura reservada ou uma censura pública. Você vai acompanhar, ou não, o processo foi arquivado, né? Não foi comprovada ali a infração, tá? Mas o cara que está sendo o processo, uma coisa, o cara que, por exemplo, eu denunciei o cara lá, o contador, e daí ele sabe que fui eu ou não? Oi? Vai saber. Se você se identificar, sim. Aí ele também sabe que fui eu, então, no caso. Mas assim, ó, quem é que vai se identificar, tá? A gente, quando conversou nas aulas sobre o Código de Ética, a gente falou que é vedado
ao contador reter a documentação do cliente, né? Então, assim, ó, o cliente não está pagando. Aí você não pode pegar a documentação e dizer assim, ó, eu só vou liberar os documentos se você me pagar. Por quê? Porque, na verdade, tem uma medida cabível, né? Você entra com uma ação, né? Ou executa o contrato, ou entra com uma ação de cobrança, você tem mecanismos meio jurídicos. Agora, imagina, vocês que estão nos escritórios de contabilidade, o que representa para o cliente ele passar, né, por uma questão de inadimplência a não enviar as obrigações, né, não enviar as declarações, não cumprir com as obrigações acessórias. Então, assim, ele não está pagando a contabilidade. Aí a contabilidade não faz as guias, a contabilidade não envia as declarações e não devolve os documentos. Tipo assim, a paulada vai ser muito maior do que ele não cumprir com a obrigação, né? Então, pede, não paga é a coisa mais comum. Então assim, ó, o que acontece? Esse cliente, que é um cliente do contador, que, né, ele não está conseguindo receber os documentos, ele vai se identificar, ele não está preocupado assim, será que, né? Alguns casos pode ser que você não tenha a identificação, mas o cara que está com os documentos retidos, ele vai se identificar. Uma outra pessoa que também vê, por exemplo, assim, ó, digamos que, né, um escritório de contabilidade novo se instala, né, e ele começa a ir lá e começa a detonar dizendo que só o escritório dele de contabilidade que é bom, que o resto do escritório de contabilidade aí que tem na praça é tudo ruim, que só ele é sabichão, que ele se formou em tal faculdade, coisa e tal. O outro contador vai juntar provas, ele vai estar tão possesso que ele vai se identificar. Ele não vai ficar assim, não, será que... Não, ele vai se identificar, ele vai dizer assim, ó, né? É ou não é verdade? E vai estar em cima todo dia para o cara ser penalizado, né? Ó, beleza. Então aqui, ó, fui falando bastante, mas senão eu deixo vocês sem tempo. Ó, identificação do denunciante, né? Aí coloca os dados, ó, tudo e-mail eletrônico, né? Identificação do denunciado, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, né? O número de registro dos dados, ó, endereço dele e os fatos, ok? Aí aqui, ó, se os fatos você coloca, ó, retenção de documentos, apropriação indevida de valores, né? Isso também é um caso que a pessoa se identificaria na hora. Então, aquilo que a gente já conversou, que, né, o pessoal falou, não, isso não existe mais hoje em dia, mas que antigamente a pessoa mandava o dinheiro para a contabilidade emitia guia, pagava a guia, depois mandava lá com aquela autenticação mecânica do banco, né? Depois acabou se descobrindo que em alguns casos, geralmente quem fazia não, né, obviamente nem era contador nem nada, é alguém que se passa por profissional da área contábil, pega uns clientes grandes e depois faz umas mancadas dessas, né? Hoje fui chamado para dar uma olhada num processo, uma fraude de mais de uma dezena de milhões de reais e tudo cheio de chuncho, assim, então, né, complicado. Ó, irregularidades na escrituração contábil, aqui ele traz várias possibilidades, tá? Ou outra, que daí você especifica. Mas aí você tem que dizer o que foi que aconteceu, ó. E tem aqui um botãozinho, ó, tá? Deixa eu ver se ele acrescenta mais alguma. Vou fazer um teste aqui. Salva. E daí coloca um mais, ó. Aí você coloca vários, tá vendo, ó? Tá vendo? Né? Você pode colocar várias situações. A gente não vai fazer no site, tá? Por que a gente não vai fazer no site? Porque eu não quero depois dizer assim, o professor fez uma atividade de denúncia com os alunos? Sim. O professor sabia que a gente recebeu 30 denúncias naquele dia, né? Tipo, não, né? Então, por isso que a gente vai fazer um formulário em Word, que era do próprio Conselho Geral de Contabilidade. Aqui você anexa documentos, né? Que documentos que o denunciante vai apresentar? Cópia de e-mails, né? Mensagens trocadas pelo WhatsApp dizendo que não vai entregar os documentos, ou às vezes mensagem comprovando ali que o título não foi, né? Ou que os guias estão todas em aberto, né? E daí depois a informação da contabilidade, cruzando a informação da contabilidade, dizendo que a contabilidade foi tudo pago, né? Então, assim, tipo, os tributos todos em aberto, né? E daí a informação, não, os DARFs estão quitados, né? Aí aqui uma descrição, né? Aí preencheu tudo e envia, né?
No nosso caso, a gente não vai enviar, né? A gente vai fazer daqui, ó. Deixa eu abrir para cá. Deixa eu abrir no meu computador, da minha segunda tela aqui. Aqui, ó. A gente vai fazer assim. Eu vou disponibilizar no sala de aula, tá? Então, assim, ó, esse aqui, né, era o formulário de requerimento para denúncia que ele era feito para apresentar, né, no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, tá? Esse era o formulário que a gente tinha. Então, ó, requerimento, quem que é o denunciante, o que aconteceu, um breve histórico e que documentos vão ser anexados, tá? Ele está mostrando dia 24 de setembro porque o outro é aquele sisteminha dele colocar a data sempre atualizada, né? Então, meu computador disse que hoje é dia 24, que é dia 24 de setembro, então ele colocou aqui. Ok? Qual que é o meu objetivo com essa atividade? Primeiro que a gente viu como é que é toda a forma de fazer. Pelo site a gente viu que é bem simples. Hoje em dia a gente está numa evolução tecnológica, então é tudo meio eletrônico, né? Juntou os arquivos, faz o upload ali dos arquivos em formato PDF e envia. No caso, o que eu vou pedir? Ninguém vai ter que fazer os arquivos anexos e apresentar os arquivos anexos. Mas eu quero também, senhores, não coloquem seus dados pessoais aqui. Não quero que ninguém coloque seu CPF nem seu RG, tá? Pode colocar, né? Coloque seu nome, ou primeiro nome, ou professor, quero colocar um outro nome. Coloca um outro nome, sem problema nenhum, né? Mas só daí, depois como eu vou colocar para postar no sala de aula, sem problema nenhum, né? Coloca uns dados aqui fictícios e conta uma historinha do que foi que aconteceu. Né? Então, assim, em tal data, o que está acontecendo? E vocês podem colocar, né? Por que a gente tem, ó, essas possibilidades ou outros a especificar? Porque, né, provavelmente eram as infrações, né, mais comuns, certo? As infrações que mais aconteciam eram essas, né? Ó, troca de responsável com falta de documentos ou irregularidades, né? Ou outros para especificar. Meu objetivo, o que é? Que vocês façam a denúncia e que junto, na hora que vocês forem fazer a denúncia, acessem o Código de Ética Profissional, verifica lá assim, que outra infração que poderia ser, ou às vezes a pessoa não quer colocar uma daquelas, mas quer colocar uma outra que é uma, né, uma proibição ao contador, é uma situação que houve uma infração e mencionar. Beleza? Vou parar a gravação até aqui e vou ficar à disposição para a gente conversar. Então, vou disponibilizar esse material, posso mandar também pelo WhatsApp, ele está no sala de aula, e vou pedir para que vocês postem. Quem estiver vendo esse vídeo depois, eu vou deixar um prazo, até para ficar bem tranquilo para todo mundo, eu vou deixar um prazo de até, deixa eu vir aqui para o calendário, até o dia 10 de outubro, fica super tranquilo até dia 10 de outubro para entregar, né? E eu acredito que vocês consigam fazer isso agora, e daí o que a gente vai fazer? Depois do nosso horário de intervalo, que é 8h30, a gente retoma para daí justamente fazer a nossa revisão ali com questões para a nossa prova que vai acontecer semana que vem, beleza? Vou parar a gravação aqui, se alguém está assistindo depois também já conseguiu ter uma ideia de como é que está sendo o nosso encontro de hoje, tá bom? Obrigado, pessoal.